Uma boa noite a todos. É uma surpresa estar aqui hoje. Nós viemos de Curitiba na sexta-feira para compartilhar os momentos felizes dos nossos filhos, o nascimento do nosso primeiro neto. E agradecemos a todos que oraram por eles e de alguma forma participaram disso. Estamos felizes em estar aqui e eu não sabia se eu estaria no culto, porque eles quiseram muito vir hoje à noite já para apresentar o filho, mas é cedo demais, né? Então, a gente ontem recebeu o convite, decidimos estar com vocês. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje com vocês para compartilharmos a palavra. E eu quero falar hoje à noite sobre um tema que envolve o nosso compromisso como cristãos. Muitas vezes nós temos aquela ideia de que Deus já fez tudo por nós, não precisamos fazer mais nada. E na verdade, nós deveríamos fazer tudo o que pudermos em gratidão àquilo que Deus faz todos os dias por nós. As coisas ordinárias, que muitas vezes não lembramos nem de agradecer, e também as coisas extraordinárias. Muitas vezes já temos sido abençoados. Quantos aqui já receberam uma bênção especial em sua vida? Quantos já receberam? Amém, glória a Deus por isso. Quantas vezes nós temos orado por pessoas e temos recebido testemunhos de pessoas serem curadas, de pessoas receberem uma graça muito especial. E nós somos imensamente gratos ao nosso Deus. Então eu quero dizer nessa noite que a nossa vida cristã, ela envolve sim um compromisso com o nosso Deus. Deus faz tanto, Deus fez tanto por nós. E nós, com tudo o que pudermos fazer, não podemos fazer nada pela nossa salvação, é verdade. Nossa vida é graça e misericórdia de Deus. Mas eu gosto de ler a palavra, já tenho lido a Bíblia muitas vezes. E muitas vezes eu me deparo com textos quando diz lá no Velho Testamento que o rei tal andou nos caminhos de Deus com todo o seu coração. O seu coração era totalmente do Senhor. E de outros diz assim, mas o seu coração não era totalmente do Senhor. Já chamou a atenção para você? Eu acho que isso se repete hoje também. Há muitas pessoas que amam o seu Deus, que servem a Deus de todo o coração, que procuram realmente viver a sua palavra, que oram, que buscam a Deus, e há aqueles que vivem uma vida cristã assim um pouco mais light. Não pensam tanto em orar, não pensam tanto em buscar a Deus. E muitas vezes, quando tudo vai muito bem em nossa vida, nós nos tornamos autossuficientes. Nós oramos menos, nós buscamos menos a Deus, nós fazemos menos pela obra de Deus. Isso, na verdade, não é muito bom. Se olharmos na vida em geral, nós podemos reparar que as pessoas, para se dar bem, assumem realmente um compromisso sério. Eu quero citar alguns exemplos que falam desse compromisso. Quando certa vez um oficial militar foi advertido por seu guia e disse o seguinte: a sua missão tem alto risco e você talvez não deveria fazer isso. Ele respondeu: é importante que eu vá, ou melhor, é imperativo que eu vá, não é imperativo que eu viva. Interessante, né? Ele estava disposto a dar a sua vida pela missão que tinha a cumprir. Numa certa ocasião, o grande Napoleão, líder militar, estava diante de um grupo de 100 soldados. E ele fez um apelo e disse assim: eu desejo que se apresentem 10 homens para uma missão muito perigosa, cujo cumprimento poderá custar suas vidas.
espero que os voluntários deem um passo à frente. E para surpresa dele, não apenas 10, mas os 100 homens da companhia deram um passo à frente. Interessante. Pessoas dispostas a dar a sua vida pelo seu dever. Quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, os discípulos foram comprar comida. Eles voltaram e insistiram: mestre, come alguma coisa. Lá em João capítulo 4, 34, Jesus responde: a minha comida é fazer a vontade de meu Pai e realizar a sua obra. A minha comida é essa. Quando o profeta Ágabo profetizava que Paulo iria ser preso em Jerusalém, alguns o aconselharam a desistir de ir para lá. Mas ele respondeu, Atos 21, 13: que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? Pois estou pronto não só a ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E ele foi até lá e foi preso. E Deus levou ele até Roma para levar o Evangelho aos romanos. Então nós podemos ver assim, temos muitos exemplos de pessoas que não mediram esforços. Os discípulos disseram: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Nós cantamos do Evangelho, né? Evangelho é boas novas. Eles foram proibidos, foram ameaçados, foram açoitados. E eles disseram: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Havia ali um fervor, havia realmente o desejo de realizar a vontade de Deus, apesar de toda a oposição. Em todos esses exemplos, existem desafios que nos exortam realmente a vivermos um compromisso sério. A vida em geral é assim. Nós podemos observar os jovens namorados, casais de namorados usam anel de compromisso, não é verdade? E não só um anel de compromisso, mas existe ali um compromisso de fidelidade, de exclusividade. Isso se cumpre. Os noivos usam um anel de noivado e já é uma preparação para o casamento. Os casados usam um anel de casamento como sinal, mas existe ali uma fidelidade e as pessoas procuram realmente dar a sua vida em prol do outro. E que bom que hoje temos muitas famílias cristãs que prezam pela união vitalícia. É bom ver as igrejas enfatizando isso e ver os pequenos aqui já aprendendo da palavra de Deus. Nós podemos realmente observar que os empregados precisam assumir um compromisso com a empresa. E se não assumirem esse compromisso, serão despedidos. O aluno precisa assumir um compromisso com a escola. O soldado com o quartel, o atleta com o seu clube, e assim por diante. E a nossa vida cristã? Não precisamos também ter um compromisso muito sério com o nosso Deus? Eu creio que é mais importante ainda, porque estamos aqui de passagem. A Bíblia diz que nós somos peregrinos, estrangeiros e forasteiros para este mundo. E não temos lugar permanente. Estamos nos dirigindo para a eternidade. E que Deus nos ajude realmente a levarmos o nosso compromisso bem a sério com o nosso Deus. Quando o rei Saul começou a reinar, ele ia muito bem. Ele foi ungido, o Espírito Santo veio sobre ele, ele profetizou, ele andou com os profetas de Deus, ele estava realmente sendo assessorado por um homem de Deus chamado Samuel, e ele vivia uma vida fiel a Deus. Até que um dia, na guerra contra os amalequitas, ele resolveu obedecer parcialmente a Deus. E fez algumas coisas diferentes. E aí nós temos um texto clássico, quando ele foi repreendido por Samuel. Em 1 Samuel 15, 22, diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios,
quanto a que se obedece a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Obedecer a Deus é melhor do que fazer sacrifícios, disse ele. No Sermão da Montanha, Jesus enfatizou isso também. Em Mateus capítulo 7, 21, em diante, ele diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Esse texto muitas vezes nos choca um pouco. Pessoas que Deus tem usado, pessoas que experimentaram grandes bênçãos de Deus em sua vida, pessoas que anunciaram a sua palavra, e de repente o Senhor diz: eu não vos conheço, vocês que praticam o mal. Então nós temos uma regra de fé, que é a palavra. Graças a Deus que a igreja de Deus tem essa regra de fé. Não é um código de regras que nós seguimos, de doutrinas, de dogmas. Nós temos a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. E eu quero perguntar nessa noite: como anda o seu relacionamento com a palavra de Deus? Você se alimenta dessa palavra? Você conhece essa palavra? Você busca essa palavra realmente, conhecê-la melhor? A Bíblia diz que o Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade, vai nos fazer lembrar a palavra. E é fundamental que você seja um aluno da palavra todos os dias em sua vida, porque ela é o alimento, ela nos orienta, ela nos conforta, ela nos anima em nossa vida cristã. Através da palavra Deus fala conosco, e através da oração, como vimos aqui, nós falamos com Deus. Você fala com Deus através da sua oração. Orar é comunicar-se com Deus, mas Deus se comunica pela palavra inspirada. Então, obedeça essa palavra. Jesus disse: quem obedece a minha palavra vai estar edificando a sua vida sobre a sua vida sobre a rocha. Mas quem não obedecer estará edificando sobre a areia. E aí está o nosso grande desafio. Como cristãos, nós temos o dever de fazer a vontade de Deus. Tem um ditado que diz assim: o melhor lugar do mundo é estar no centro da vontade de Deus. Pode ser aqui em Rondon, pode ser na Europa, pode ser na China, em qualquer lugar. Quando estamos dentro da vontade de Deus, estaremos no melhor lugar do mundo. E aqui vocês têm um lugar maravilhoso, mas fora da vontade de Deus não vai estar bem. Nós não vamos ter paz, nós não vamos ser tão abençoados se agirmos fora da vontade de Deus. Então, é muito importante nós observarmos isso. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Basicamente, a vontade de Deus está aqui. De modo geral, ela já foi descrita. Quer saber o que Deus pensa sobre suas decisões? Vá à Bíblia, veja o que Ele já disse. Mas há coisas específicas que Deus irá lhe mostrar também, como agir.
E por isso a nossa comunhão com Deus é muito importante. Não basta fingirmos ser bons cristãos. Temos que ser cristãos autênticos. E eu me alegro em ver que tem muitas pessoas que levam muito a sério a sua vida com Deus também neste lugar. Continue assim. A Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nós precisamos manter, precisamos crescer na vida cristã. Em Apocalipse 1:3, o apóstolo João, antes de descrever a revelação que ele recebeu, ele diz assim: feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Interessante, o tempo está próximo. A nossa vida passa tão depressa. A gente pode ver nas gerações que se sucedem, né? Eu não sei como meus filhos cresceram tão rápido. Muitos pensam a mesma coisa, né? Já sou avô hoje, né? Nem me sinto avô ainda. Já sou avô. E é uma bênção ser avô, uma bênção dobrada, né? Porque herança do Senhor são os filhos, diz a palavra. Então a nossa vida passa rapidamente. A Bíblia diz: tudo passa rapidamente e nós voamos. E parece que a nossa era, cada vez as coisas vão mais depressa. A tecnologia não para de avançar, né? As coisas mudam tanto, até já na agropecuária, né? Até na agropecuária a tecnologia já tem de ponta hoje. Então a gente vê, o nosso mundo está mudando, mas nós estamos passando rapidamente e precisamos aproveitar bem essa vida. E Jesus disse em Mateus 6,33: busquem primeiro o seu rei, a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Que Deus nos ajude a buscarmos isso sempre, a buscar realmente fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Quais são as prioridades como cristãos? Nós poderíamos fazer uma lista grande de prioridades. Talvez vocês já viram algumas listas ilustrativas disso. Mas há uma lista que diz assim: primeiro, as coisas espirituais estão acima das materiais. Nós pensamos diferente. E é interessante que elas se chocam. Parece que existe uma disputa entre ambas. Quanto melhor as coisas materiais, pior vão as coisas espirituais. E não deveria ser assim. Portanto, devemos ser vigilantes. A comida que permanece, disse Jesus, deve estar acima daquela que perece. Deve estar acima. E Paulo escreveu em Colossenses capítulo 3, verso 1: se vocês já ressuscitaram com Cristo, se vocês já nasceram de novo, busquem as coisas do alto. Pensem nas coisas do alto. Tanta coisa, nós somos bombardeados com tanta coisa hoje, né? Tanta coisa fútil entra em nossos lares, entra em nossos meios de comunicação. Tantas coisas que não edificam. Há coisas boas também, nós devemos ser muito seletivos. Mas ele diz aqui: busquem as coisas do alto, pensem nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra apenas. Nós temos que olhar além, através da nossa fé. Que Deus nos ajude a lembrarmos sempre disso. Em terceiro lugar, a vontade de Deus está acima da minha vontade. E quando Jesus orou no Getsemane, ele estava ali suando sangue, e que ele disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua, Pai. E em todas as coisas ele procurava fazer a vontade de Deus. E muitas vezes a Bíblia vai dizer: para que se cumprisse a Escritura. Aconteceu isso? A Escritura se cumpre em nossas vidas. Nós zelamos por isso, que as nossas decisões sejam compatíveis com a palavra de Deus. É fundamental para recebermos a sua bênção. Jesus disse também, aliás, a profecia diz isso: eis aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. E nós estamos aqui para isso também. Deus nos criou para seu louvor.
A disposição para dar deve estar acima do que para receber. E a Bíblia diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Tem pessoas que gostam tanto de presentear, não gostam tanto de receber presente como presentear. Diz que a maior alegria delas é presentear. E nós devemos ter esse coração generoso para com Deus também, para com a obra de Deus. O compromisso de Deus acima do compromisso com os homens. Os discípulos diziam: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu teria tido compromisso hoje à noite, né? Mas eu optei para estar aqui. Depois vamos visitar os filhos ainda. Isso deveria ser um princípio. Muitas pessoas, quando vem a visita, ficam em casa. Já não vão na igreja. Eu recebi visita. E não tem a coragem de dizer: vamos junto para a igreja. Vamos adorar a Deus agora. Talvez trariam a visita junto. Então, realmente, o compromisso com Deus acima dos nossos compromissos. O amor a Deus e a devoção ao nosso Deus devem estar acima do trabalho para Deus. Muitas vezes nós achamos que nós temos que fazer a obra de Deus. Nós devemos ser instrumentos nas mãos dele. Mas Deus quer ter o primeiro lugar em sua vida. E Deus quer usar você como instrumento. E quando Deus nos usa, Deus pode usar qualquer pessoa. Deus pode usar qualquer pessoa. As pessoas mais simples, Deus tem usado para fazer a sua obra. Aliás, a vida no Espírito deve estar acima da vida na carne. E lá em Gálatas 5:16 em diante tem um texto muito interessante. Diz assim: vivam pelo Espírito, de modo que de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne luta contra o Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E aí vem uma lista que é proibida, né? Diz assim: ora, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdias, ira, ciúme, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas aí ele segue: o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que Deus nos ajude a vivermos realmente. Eu oro muitas vezes que Deus me ajude a viver o fruto do Espírito e as virtudes espirituais. Que Deus nos ajude a sermos isso realmente em nosso dia a dia. Outro princípio diz: a obediência a Deus deve estar acima dos nossos interesses pessoais. Os caminhos de Deus acima dos nossos caminhos. E lá em Isaías 55 diz: os meus caminhos, aliás, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Pois assim como os céus estão mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Apesar de sabermos tudo isso, muitas vezes é tão difícil viver isso, né? E eu creio que somente é possível pela graça de Deus, pela ação de Deus em nossa vida. Sozinho nós não conseguimos. E nós não queremos fazer de Deus apenas um pronto-socorro, né? Como diz a Bíblia, um socorro bem presente na angústia. A pessoa esquece de Deus e quando está na pior, daí clama, né? Ah, Deus vem me socorrer. O pastor disse antes que a nossa vida
deveria estar em ordem para que Deus ouça a nossa oração. O espiritual vem primeiro, e é muito importante isso. Nós não devíamos estar barganhando com Deus, né? Muitas pessoas hoje fazem barganha com Deus. Eu vou dar para Deus para receber muito mais dele. Não é isso que Deus espera. A Bíblia diz que Deus olha sempre o nosso coração. Ele vai olhar como vocês fazem as coisas, com que atitude nós fazemos as coisas para Deus. E que Deus nos ajude a fazermos realmente o nosso melhor em amor ao nosso Deus, para a honra e glória de Deus, como Ele espera. Nós vimos em nosso texto aqui algo tão forte, lá em Mateus 7, né? Quando Jesus disse que aquele que faz a sua vontade, esse é importante sim, esse vai ter a sua aprovação. E que Deus nos ajude realmente a fazermos isso. Devemos honrar os nossos compromissos que nós já assumimos com Deus. Eu gosto muito do texto do Salmo 50, verso 14 e 15. Eu creio que muitos o conhecem de cor, que diz assim: ofereça em sacrifício a Deus a sua gratidão. Cumpra os votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Interessante, né? Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Que coisas você já prometeu para Deus? Pense uma vez, você já prometeu algo para Deus? Eu já ouvi gente dizer assim: se Deus me curar eu vou me tornar dizimista. E depois, não foi dizimista. É ruim, né? Deus não quer promessas vazias. Deus não pode ser enganado pela gente, né? Deus olha o nosso coração. Mas na verdade, nós quando nos convertemos, nós prometemos fazer o quê? Nós prometemos servir a Deus com fidelidade, amém? Nós prometemos isso. Quando nós nos batizamos, nós prometemos o quê? A partir de agora estou morto para o pecado e quero viver para Deus. Estamos fazendo isso? Interessante, né? Quantas coisas nós já temos prometido para Deus? E a Bíblia é muito clara e diz que quando nós prometemos algo, devemos cumprir. Nós não temos que prometer coisas para Deus, mas se prometemos, nós devemos cumprir. Portanto, aquilo que nós prometemos para Deus, a nossa consagração a Deus, vamos fazer realmente o nosso melhor para Deus. Vamos servir a Deus com todo o amor, com toda a devoção possível. Busque a Deus todos os dias em sua vida, e Deus vai fazer a diferença no amanhã em sua vida. Deus vai abençoar a sua vida. Isso não significa que não virão lutas. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele vai ser o nosso parceiro, vai estar perto da gente, vai nos dar vitórias. Deus espera que a nossa vida seja de crescimento, em santidade, em devoção, no exercício dos nossos dons também. Me alegro quando vejo tantas pessoas trabalhando. Devemos estar buscando fazer melhor do que temos feito. É bom fazermos treinamento, né? Não vai ser feito aqui. Nós precisamos disso. Nós precisamos nos reciclar, precisamos estudar, precisamos buscar um treinamento maior em todas as áreas profissionais da nossa vida, e por que não na vida cristã? Então faça isso realmente. Sirva ao Senhor de todo o seu coração. Use os seus dons para servir a Deus. Mas isso só terá utilidade com uma vida santificada, uma vida pura realmente. A Bíblia diz que nós haveremos de prestar contas também dos nossos dons, e que Deus nos ajude realmente a darmos o nosso melhor para o Senhor, a fazermos da melhor forma possível. Não quero falar sobre finanças, eu creio que muitos dão o seu dízimo e suas ofertas, mas eu quero citar um texto muito interessante antes de concluir hoje à noite, que é 2 Coríntios 9, versos 7 e 8.
Se Deus abençoa a sua vida financeira, seja generoso para com Deus. E a Bíblia diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Muitas coisas poderiam ser ditas quanto ao nosso compromisso para com Deus. Mas eu quero concluir e dizer que Deus espera que você seja alguém comprometido com a obra de Deus nesse lugar. Comprometido em sua comunhão com Deus. Comprometido em seu testemunho no dia a dia. Porque Jesus disse: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Ele espera isso. Muitos não vão ler a Bíblia. Talvez você seja a única Bíblia que muitos vão observar, que vão ler. Seja isso de fato. E eu gostaria que Deus me ajudasse realmente a levar bem a sério, a continuar levando mais a sério ainda esse compromisso que eu tenho prometido para Deus. Que você possa ser fiel até a morte, que você possa ser bênção, que você possa ter muitas e muitas vitórias com a ajuda de Deus em sua vida. O meu desejo é que Deus nos abençoe, que Deus faça realmente de você uma bênção. Deus disse a Abraão que ele devia ser uma bênção, ele foi essa bênção. Que a gente possa ser bênção de alguma forma e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Amém.